em Cristo Jesus é filho de Deus. Deus é o nosso Pai. Como foi cantado hoje aqui, assim como o Pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Ele é esse Pai amoroso, esse Pai que compreende que nós temos fragilidades. Nós estamos numa situação de fraqueza, somos vulneráveis. E Ele tem a compreensão, Ele tem a compaixão de estar perdoando os nossos pecados, de estar afastando de nós todas as transgressões, como está escrito lá no Salmo 103. Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai misericordioso, Ele é um Pai compassivo, Ele é um Pai que afasta de nós todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele é santificado, Ele é santo, Ele está numa posição de separação, mas ao mesmo tempo Ele está numa posição de comunhão conosco. Ele é transcendente e Ele é iminente, está presente. Esse Pai Todo-Poderoso, Ele é santo, santo, santo. É um Deus ausente de qualquer coisa. Nele não há sombra de variações, não há mudança, Ele não está sujeito a alternâncias da vida, Ele está sempre numa posição só. Ele é o Deus Santo, o Deus que está além destas coisas vulneráveis, dessa situação de caos. Ele é o Deus que age do caos, Ele resolve o caos. Por isso nós estamos aqui orando a este Deus, buscando esse Deus, porque nós cremos que Ele pode reverter qualquer situação. A situação que nós estamos vivendo não é das melhores, mas o Deus que está acima de tudo e de todos, o Deus que, apesar de tão grande grandeza, nos ama, esse Deus santo, esse Deus que não sofre nenhuma mudança, esse Deus que não pode ser tentado pelo mal, esse Deus, Ele age no caos. Logo no princípio de todas as coisas, Ele agiu. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus vendo aquele caos, Deus vendo aquela escuridão, Deus vendo aquela tragédia, Ele disse: haja luz, e houve luz. E Ele fez, e Ele colocou todas as coisas no seu devido lugar. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele vai colocar o seu caos no lugar certo. Ele vai tirar esse caos da sua vida. Talvez a sua família esteja um caos, talvez a sua saúde esteja um caos. Nós estamos vivendo um caos, nós estamos vivendo um colapso, nós estamos vivendo uma situação de muita escuridão, mas o nosso Deus é capaz de agir no caos e trazer luz, e trazer solução, e trazer realmente a bonança para as nossas vidas. Vamos confiar, vamos continuar firmes nesse Deus Todo-Poderoso. Que a nossa oração seja sempre esta, de exaltação ao nome dEle, e que nós venhamos nos humilhar diante dEle, reconhecendo que o reino de Deus é que deve ser prevalecente em nossas vidas. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade e não a nossa.
A vontade de Deus deve prevalecer na minha vida e na sua vida. Nós devemos nos submeter ao Senhor. A nossa oração, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano deve ser de submissão a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos, reconheça que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele tem o controle da situação, que Ele sabe fazer todas as coisas, o seu projeto é perfeito. E venha a você, venha a nós esse reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade de Deus aqui entre nós seja da mesma forma como é lá no céu. Deus é adorado continuamente, Deus é reverenciado, Deus é louvado, Deus é obedecido, Deus é engrandecido, Deus está em glória, o céu todo está rendido ao Senhor, todos os anjos e todos os santos que já estão na sua presença, estão lá rendidos ao Senhor. E nós precisamos estar aqui na terra, rendidos ao Senhor, dedicados ao Senhor, buscando fazer a vontade do Senhor, buscando realmente viver uma vida que seja pautada pelo céu e não pela terra. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, onde Jesus está, na presença de Deus. Buscai as coisas lá do alto, porque já ressuscitastes com Cristo, já morrestes para essa terra, para este plano, para esta vida, e ressuscitastes para Cristo. Esse é o desafio cotidiano de cada um de nós. Crucificar a nossa vontade, a nossa carne, a ideia terrena, os desejos desta realidade, e estar sempre com o nosso pensamento nas coisas de Deus, nas coisas do alto, nas coisas do reino, nas coisas da glória futura. Há um coração grato na vida daquele que crê, naquele que se submete. Por isso que a oração diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus é o Deus de provisão. Além de ser um Deus de glória, além de ser um Deus de soberania, além de ser um Deus temível, um Deus separado, um Deus que somente Ele é Deus, Ele é misericórdia, Ele não é só majestade, Ele não é só grandeza, Ele também é bondade. Ele nos dá o pão de cada dia, Ele provê para nós aquilo que nós precisamos, aquilo que é necessário para o nosso sustento. E que este pão não seja só o material, sobretudo seja o espiritual, que todos os dias nós possamos buscar do Senhor o alimento espiritual, porque Ele tem para nós, Ele tem fortalecimento para nós, para que a gente não fique desanimado, tristes, achando que não há mais solução diante de tão grande caos. Deus está conosco, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas. Um Deus bondoso, um Deus caridoso, um Deus provedor, um Deus perdoador. É tudo isso que Ele é. Que haja em nós sempre um coração grato, um coração
que reconhece esse Deus, o quanto Ele é maravilhoso. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Este Deus que perdoa os nossos pecados, trabalha dentro dos nossos corações para perdoarmos os nossos devedores. É um Deus que age em nós. O Deus de misericórdia, quando nos alcança, nos dá um coração misericordioso. Quem tem a Deus verdadeiramente, pode orar ao Senhor com a consciência tranquila, porque não está com o coração cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de amargura. O Filho de Deus é um perdoador, porque o seu Pai é perdoador. Deus é esse perdoador e automaticamente nós temos a característica de perdoador, porque nós somos seus filhos, nós somos misericordiosos. Assim diz a palavra do Senhor: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aqui está dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este Deus está conosco. Ele quem nos livra, Ele quem providencia o pão material e o pão espiritual, Ele quem providencia o perdão, Ele quem traz a nós um coração perdoador. Ele tira o coração duro e coloca um coração amolecido, um coração sensível, um coração voltado para a bondade dEle. E nós devemos todos os dias, meus irmãos, pedir livramento, que Deus esteja nos livrando da tentação, que Deus esteja nos capacitando para dizer não à tentação. A oração traz essa ideia, que haja em nós a capacitação para não ceder à tentação, porque a tentação pode vir. Jesus foi tentado, mas ele não caiu. E que nós possamos estar firmes no Senhor, sempre na fortaleza do Senhor, para que a tentação não venha nos derrubar e o mal não venha se apoderar de nós, porque caindo na tentação, o mal tomará conta da situação e nós sofreremos grandes danos. Então, que esta palavra fique no seu coração, uma palavra que simples, sem muito arrudeio, mas uma leitura que, lendo esta oração e trazendo uma ideia, um entendimento da mesma para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe cada vez mais, que nós possamos realmente não repetir essa oração. Se alguém repete, eu respeito, não tem um problema de alguém me pedindo, vamos orar a oração do Pai Nosso. Eu oro em respeito, mas eu acredito no mais profundo do meu ser que esta oração é mais um modelo de vida, uma configuração de vida que Jesus, que Deus, o Pai, deseja que cada um de nós possamos viver. Reconhecimento da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da provisão de Deus, e
sempre se entregando a ter o mesmo procedimento que Deus tem, perdoando a quem nos ofende, a quem nos machuca, a quem nos persegue, tendo o coração do nosso Pai, com filhos sendo guardados de cair na tentação, para não sofrermos os danos do mal que pode nos sobrevir. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.